Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana e eu tô aqui para gravar para vocês uma série de vídeos sobre o Embroidery Editor. O Embroidery Editor é o software de edição e combinação de bordados que acompanha os modelos da Janome MC500E e MC550E. Esse software, ele é um software de edição e combinação que replica as funções da máquina. Para que serve o Embroidery Editor? Quando você está bordando na sua 500E e na sua 550E, você não consegue mexer na tela da máquina, a máquina trava e ela fica só executando o bordado. Como que você prepara o seu próximo bordado? No Embroidery Editor. Então ele facilita a sua vida, porque você vai no computador, enquanto a máquina está bordando, fazer a sua próxima programação, o seu próximo desenho, deixar ele prontinho, centralizado no bastidor correto, para depois então transferir para a máquina e bordar. Você vai ganhar tempo e vai ver que é muito fácil de usar. O Embroidery Editor ele tem duas versões, a versão 1.0 e a versão 2.0. Em termos de funcionalidade e tecnologia, o mesmo software. O que muda é só o tamanho do bastidor, que no modelo 550E tem o bastidor tamanho 20 por 36. Na 500E, ele só tem o tamanho 20 por 28. Você vai ter todos os outros bastidores que são menores que esses dois modelos nas duas máquinas, tá? Então, a diferença principal é o tamanho do bastidor, que tem para 500E o 20 por 28, e na 550E vai ter um adicional, que é o 20 por 36. Fora isso, você vai ver que é facinho de instalar, facinho de usar, e você vai ficar fã de trabalhar no seu dia a dia com o Embroidery Editor no computador. O primeiro vídeo da nossa série, você vai ver em seguida, é o de instalação. Então eu vou mostrar para vocês como eu vou instalar o software da versão 2.0, que vem com a MC550E. Nele a gente vai poder ver como que a gente faz a instalação, seleciona o modelo da máquina e faz com que a máquina leia o software a partir do seu computador com o cabo. Lembrando que esses dois modelos permitem que você transfira bordados, seja por pendrive ou por cabo, usando o Embroidery Editor. Caso vocês tenham alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui no canal ao longo desses vídeos que a gente vai tentando solucionar para vocês. Para a gente poder instalar o software, você precisa ter um computador com um drive de CD. O software, ele vem com a máquina gravado dentro de um CD. Então, para você fazer a instalação, você precisa ter um leitor de CD. Ah, mas e se eu não tenho um leitor de CD? Muitos computadores hoje em dia não têm. Você pode ir num computador do colega, de um amigo, até de uma lan house e fazer uma cópia dos arquivos para dentro de um pendrive. Então é importante, se você não tem um drive de CD, você não vai conseguir acessar os arquivos que estão no CD. Então é importante você ter ou emprestar o computador de alguém para fazer uma cópia desses arquivos dentro de um pendrive e levar para o seu computador por um pendrive. O meu computador, por exemplo, ele não tem drive de CD. Eu usei um outro computador da empresa que tem drive de CD, fiz uma cópia desses arquivos dentro do pendrive e eu vou copiar para o meu computador agora com o pendrive, tá bom? Então essa é uma forma fácil de você fazer. Pega o CD, coloca num computador que tem um drive de CD, copia aqueles arquivos para dentro do pendrive e leva então esse pendrive para o computador onde o software vai ser instalado, tá bom? Então esse é o primeiro passo importante. Outro passo importante, você ter um computador que consiga rodar um software de bordado. Ele não é um software pesado, então não precisa ser um computador muito potente. E se você for fazer a instalação, você tem que saber quem é o usuário administrador. Mas se você tiver alguma dúvida, às vezes é bom você já se preparar antes, falar assim, será que eu sou o usuário administrador do meu computador? Ele vai pedir para você ter essas permissões de instalação dentro do seu computador, tá bom? São coisas mais técnicas e você vai enfrentar ao longo da instalação. Eu vou tentando explicar ao longo para vocês e se tiver alguma dúvida também, vocês podem ligar lá na Janome, mandar uma mensagem pra gente lá no nosso saque que a gente vai ajudar vocês. Então vamos lá, vamos começar a instalação. A partir de agora eu vou tirar a minha imagem daqui, vocês vão ouvir só a minha voz e eu vou gravar a minha tela para vocês poderem ver como que é que a gente vai fazer essa instalação. Então vamos lá. Para a gente dar o início a essa instalação, a gente vai precisar dos arquivos que estão lá no CD. Eu já peguei, coloquei o meu CD num computador que tinha drive de CD, aí selecionei todos os arquivos que estavam lá no CD e copiei para dentro de uma pastinha dentro do pendrive. Então eu criei uma pastinha no meu pendrive que ela chama Embroidery Editor Software MC550E. Dentro dessa pastinha que estava no pendrive, eu coloquei então todos os arquivos que estavam no CD. Eu copiei, eu não posso esquecer nenhum
nenhum arquivo, nenhuma pastinha que está dentro do CD para colocar dentro dessa pastinha. Por quê? Todos esses arquivos são importantes na hora da instalação. Então, se eu esquecer de copiar algum que está lá no CD para cá, eu não vou conseguir fazer a instalação correta. Então, quando a gente faz a cópia dos arquivos para uma pastinha dentro do pendrive, a gente pode dar um nome para a pastinha, por exemplo, programa MC550E, software MC550E. Eu dei o nome de Embroidery Editor tracinho software MC550E. Assim eu sei que aqui dentro está o software completo original para eu poder instalar, tá? Então eu vou pegar essa pastinha e abrir. Então aqui, ó, eu clico 2 vezes na minha pastinha, eu já copiei do pendrive para a minha área de trabalho. Então você copia do pendrive para a sua área de trabalho e aí você abre a pastinha onde está o software que você trouxe do CD. Aqui eu tenho 3 ícones, né? Tô vendo 3 coisas. O ícone, um arquivo de informações, que é um arquivo que é usado na instalação, e o arquivo do Embroidery Editor, que é onde está o que eu preciso para instalar. Então eu vou clicar 2 vezes nessa pastinha e eu vou abrir esses arquivos. Eu vou deixar a visualização maior, ó, em ícones grandes, para a gente enxergar. Então aqui eu tenho todos os arquivos que me ajudam na instalação. Qual é o arquivo que eu preciso clicar para instalar? É esse aqui, ó. É esse aqui que chama setup.exe. Esse cara é um arquivo conhecido como executável. O que acontece? Ele executa a instalação do software. É ele que vai fazer o computador entender que eu estou instalando um programa dentro do computador, tá? Então, para eu começar a instalar o Embroidery Editor, é nesse arquivo que eu vou clicar 2 vezes. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes e você vê que aparece aqui já uma telinha para instalação. Essa janela que está aqui, ó, eu posso fechar, tá? O que me sobra aqui é a janela da instalação. Tudo que aparecer aqui agora são instruções de instalação. Aqui é uma tela de bem-vindos. Então, bem-vindos ao sistema de instalação. Nós vamos instalar o Embroidery Editor. Então, a gente vai apertar aqui esse botão Next. Esse botão é o que vai passar para a próxima parte da instalação. Eu aperto ele e aí eu tenho aqui o contrato de licença de uso. Aí, para dar sequência, você tem que aceitar estes termos, essas informações que estão aqui. Qualquer dúvida que você tenha quanto a isso, você pode entrar em contato com a gente lá no serviço de atendimento ao cliente, que a gente auxilia vocês com essas informações. De qualquer forma, você vai clicar nesse primeiro botão, eu aceito os termos da licença. Então, eu vou dar um Next. Aí, aqui eu tenho uma página para eu deixar o software com o meu nome. O que é isso? Eu tenho aqui, ó, informações do cliente. Você pode colocar aqui o seu nome. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, Ana. E embaixo eu vou pôr o nome da minha empresa. Se eu não tiver uma empresa, eu posso deixar em branco. No caso, eu vou colocar já nome. E aí, eu posso dar Next, ou seja, passar para a próxima fase da instalação. Essa tela, ela me informa onde o programa vai ser instalado dentro do meu computador. Se você sabe mexer com as pastas, já conhece as instalações profundas do seu computador, você pode mudar aqui. Mas se não conhece tantos detalhes, gente, não há necessidade de mexer aqui, você só vai fazer bagunça e vai se perder. Então, quando chegar nessa etapa que ele fala, instale o Embroidery Editor aqui ele está mostrando o C. C é a raiz principal do seu computador, é onde tudo é instalado, tá? A não ser que você saiba um outro local, você tenha domínio sobre isso, use este mesmo local que ele já traz aqui. Não mexa nesse botão. E aí você pode dar Next, ou seja, passar para a próxima etapa. Quando você chegar aqui, aí você vai ver que essa é a diferença entre a instalação da versão 1.0 para a versão 2.0. Quando você está instalando a versão 1.0, essa tela não existe, tá? Porque a versão 1.0 ela é anterior ao lançamento da MC550E. Essa é a tela da versão 2.0 do Embroidery Editor. O que quer dizer? Quer dizer que ele te dá a opção de você instalar esse software Embroidery Editor para usar com a MC500E ou para usar com a MC550E. Então, é aqui que você vai selecionar qual modelo da máquina que você tem.
Se você tiver uma 550E e você clicar em 500E, você não vai ter o bastidor 20x36 para poder gravar, para poder usar no software, no computador. Então, você tem que escolher corretamente. Você só pode instalar o software da versão cuja máquina você tem. Senão, você vai ter dificuldades para criar o seu bordado. Como eu vou usar a MC550E, eu vou instalar MC550E, que é essa primeira opção. Que são essas informações de Expressive que aparece aqui? A Expressive 830 e a Expressive 830L são os modelos semelhantes a 500E e a 550E da marca Elna, que usam basicamente o mesmo Embroidery Editor para transferir os desenhos. A marca Elna, ela é de propriedade da Janome, no Japão. Há alguns anos ela foi adquirida, então os modelos da Elna que são compatíveis com a 500 e a 550E também usam o mesmo software do Embroidery Editor. Então aqui aparece o que seria compatível com os modelos da Elna, que são os Expressive 830 e 830L. Não se preocupe, o que você precisa prestar atenção é com o modelo da Janome que você tem, que no caso eu vou usar o 550E. Escolhi o meu modelo aqui, eu cliquei, veja que a bolinha quer dizer que ele está selecionado aqui, tá? E aí eu vou dar Next. Quando eu chego nessa parte aqui, final, ele já está me dizendo que eu já terminei todas as configurações e que eu posso instalar o meu software. Para instalar, eu vou clicar nesse botãozinho que tem esse ícone aqui, ó, que é o de instalação. Então, esse botão Install, ele vai instalar o meu software no computador. Eu vou clicar e ele vai começar a instalar. Quando eu estiver nessa fase, vai aparecer uma imagem na minha tela, que é uma imagem que está me pedindo permissão para poder fazer modificações no computador. O que quer dizer isso? Quer dizer que o computador ele está me pedindo para eu deixar ele instalar. Se eu não for o usuário administrador, eu lembro que eu falei isso no começo, se o meu usuário que estou usando no computador, usuário é aquilo que você, quando você entra no computador, ele vai pedir para você um nome e uma senha, né? Para você entrar. Esse usuário, ele tem que ser o usuário principal do computador, ou ele tem que ter o direito de fazer instalação de programas, porque alguns formatos de usuário, quando você instala um computador, prepara esse computador para usar pela primeira vez, você pode criar um usuário que seja o administrador e outros usuários que não sejam, por exemplo. Mas quem precisa instalar, quem vai instalar, precisa ter o direito de instalar, precisa ter essa permissão. Então, se você ficar com dúvida, não conseguir instalar, você pode mandar uma foto de onde você parou, manda uma mensagem para a gente no saque que a gente vai auxiliar e dizer para você qual é a dificuldade que você está obtendo, onde que você pode resolver, a gente auxilia vocês com isso. Mas é importante aqui, quando você esbarrar nessa mensagem, o que ele está dizendo é que você tem que permitir que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Nesse caso, ele fala um aplicativo de um fornecedor desconhecido, mas não se preocupe, ele está dizendo aqui, ó, vai ser o Embroidery Editor, tá? Esse é o Embroidery Editor.msi, esse é o arquivo de instalação da Janome, do Embroidery Editor. Então eu vou clicar sim. Quando eu clicar sim, ele vai terminar de instalar e vai me abrir esta tela. Quando eu abrir essa tela, eu tenho que segurar minha vontade de finalizar aqui. Não posso clicar aqui correndo, não. O que acontece? Aqui é uma tela que ele vai falar para você. Você precisa instalar o driver USB. O que quer dizer isso? A máquina vai conversar com o computador através de um cabo que é conectado na máquina. Um cabo que a ponta USB dele vai no computador e a ponta USB, que é um pouco diferente, vai conectado na máquina. Quando você conectar o cabo, a máquina e o software, eles não conversam se não tiver vamos dizer assim, um tradutor. A máquina fala uma língua e o computador fala outra. E aí a gente instala um driver, que chama USB Driver, que é, na verdade, o tradutor, é quem vai fazer a conversação entre o computador e a máquina. Se eu não instalar esse tradutor, esse driver, a máquina não vai ler o software. E aí você vai falar, nossa, mas a minha máquina não funciona. Será que é o meu cabo que está estragado? Será que o meu computador não é compatível? Minha máquina está com problema? Nada disso. É porque você pulou essa etapa aqui e não instalou o que a gente chama de driver USB. O que acontece? Para eu instalar, eu tenho que clicar esta caixinha aqui, ó. Então, é só clicar aqui, ficou azulzinho aqui, ó. Veja que tá azulzinho.
Aí eu posso finalizar para ele instalar esse driver. Se eu não instalar esse driver, a máquina não vai ler o meu computador e vice-versa. Eu não vou conseguir transferir um desenho para a máquina. Então eu vou dar Finish. Novamente, ele vai abrir uma outra mensagem de permissão de instalação, tá? Que você tem que clicar Sim. E aí ele vai mostrar uma tela de instalação desse USB driver, tá? Então ele vai falar aqui, ó, bem-vindo ao assistente para instalação de driver, tá? Nesse caso, o que ele vai instalar? Aquele tradutor, aquele cara que vai conversar do computador com a máquina. Então eu vou clicar em avançar. Aí vocês podem ver aqui, ó, que concluindo o assistente, ou seja, ele já está instalando. Se eu abrir aqui, ó, eu vou ver que ele está instalando o nome do driver. Ele é da Janome Sewing Machine Corporation, que é lá do Japão. E aqui o nome do driver é o JSMC864. Tá? Esse é o driver que ele vai instalar para conversar, o computador conversar com a máquina. Aí eu vou clicar aqui concluir e pronto. Então, meu programa Embroidery Editor está instalado bonitinho no meu computador, ó. Eu posso ver aqui, ó, que eu já tenho um ícone, vou arrastar ele aqui para o meio da tela para vocês verem. Esse é o ícone que abre o software. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, ele já vai abrir o meu programa de edição de bordados. Essa pastinha aqui, eu tenho que guardar ela em um local seguro. O que acontece? Ele é o arquivo, o software original de instalação. Então, como eu não tenho drive de CD, eu vou guardar ele em algum lugar no meu computador ou deixar ele no pendrive e deixar o pendrive guardadinho lá numa gaveta, lá nas minhas coisas, que eu sei que aquele pendrive contém o programa de instalação. Vamos dizer que meu computador morre, né? Eu tenho que comprar outro computador. Eu consigo instalar de novo? Consigo, mas eu vou precisar daquele pendrive que tem o programinha guardado lá. E claro, você sempre vai poder guardar o CD e eventualmente fazer uma nova cópia para um pendrive. Esse aqui não é o programa que a gente vai abrir, esse aqui que é o que a gente usou para instalar. Quem a gente vai abrir é esse aqui, ó. Então esse é o ícone de abrir. Como que eu sei que ele é o ícone de abrir? Ele é um atalho do computador. Atalho é um ícone que vai chamar o programa lá onde ele está instalado dentro do seu computador. Ele é um arquivinho que vai lá buscar o arquivo original que está instalado para abrir na sua tela, tá? Então como que eu sei que ele é um atalho? Ele tem essa setinha aqui, ó, no ícone. Isso aqui quer dizer que ele é um atalho na sua área de trabalho. Então eu vou aqui, vou clicar 2 vezes e já vai abrir o software Embroidery Editor, o nosso programa de edição. Clico 2 vezes, aí ele já abre aqui na minha tela. Eu posso deixar ele do tamanho da tela se eu quiser, usando esse botãozinho aqui que aparece, que é maximizar, tá? Então ele fica aí do tamanho da tela. Eu vou deixar ele menorzinho para ele ficar aqui mais no centro para a gente poder ver. Então aqui eu não tenho nenhum desenho, essa é a minha tela principal. Ele está aberto aqui no bastidor 20x20, aos poucos eu vou explicando direitinho para vocês. Mas para a gente detectar se a máquina está conectada ou não com o computador, é agora que a gente vai descobrir. E aí a gente vai usar um desenho. Então eu vou colocar um desenho qualquer aqui, tá? Que eu tenho aqui no meu computador, desenho da máquina inclusive, tá? Eu tenho um desenho aqui, eu coloquei esse desenho na tela. Quando eu coloco esse desenho na tela, depois eu vou ensinar com calma, tá? Como é que você faz isso. Eu só quero que você saiba que eu vou precisar de um desenho para saber se a máquina está conectada. Eu vou vir aqui, ó, em Write a Design, que é gravar um desenho, tá? Se eu clicar nesse gravar um desenho, se a máquina estiver conectada ou eu tiver um pendrive conectado no computador, ele deixa eu abrir essa tela. Se ele me mostra essa mensagem, é porque eu não tenho nenhum pendrive conectado no computador e a máquina também não está conectada. Se a minha máquina estivesse conectada, estivesse ligada e mesmo assim aparecesse essa mensagem, quer dizer que eu não instalei corretamente aquele driver que eu mencionei antes, que é o tradutor, o cara que faz a conversação da máquina com o computador. Depois eu vou gravar um vídeo só dizendo para vocês como é que a gente corrige aquele passo, caso você não conseguiu instalar corretamente. Então, como é que eu corrijo isso daqui? Como é que eu mudo isso daqui? Como é que eu ponho a máquina para conversar com o computador? Eu tenho que ligar a máquina.
Então eu vou dar um OK para fechar essa janela, tá? E eu vou então ligar a máquina. Para conectar então a máquina e o computador, eu vou pegar o cabo que vem com a máquina, que é o cabo de conexão. Esse cabo de conexão ele possui duas pontas, tá? Essa é a ponta USB que vai no computador. Ele é USB tradicional, que você já conhece, essa vai no computador. Essa ponta USB ela é um pouquinho diferente. Essa ponta aqui é a que vai na máquina. Então aqui a gente está na lateral da máquina, eu já estou com a minha máquina conectada na energia elétrica, tá? E aí eu vou conectar então o cabo de conexão com o computador. Eu já conectei a ponta USB tradicional lá no computador e agora eu vou encaixar essa ponta, que é a ponta diferente USB, tá? Não é a ponta que você está acostumada, aqui na máquina. Essa entrada USB que tem aqui, ela não é para ligar com o computador. Essa entrada aqui é para o pendrive, é exclusiva do pendrive. Essa entrada aqui a gente não vai conectar no computador. A que a gente conecta no computador é essa. Então eu vou aqui, ó, selecionar a minha entrada, a parte menor da minha entrada para cima. Então aqui eu vejo que tem uma diferença de tamanho aqui. E eu venho e encaixo. Simples assim. É só encaixar. Eu pus na mesma posição, venho e encaixo. Depois de encaixada, então, eu vou ligar a minha máquina. Agora, então, que a máquina já está ligada e eles já estão conectados, o computador e a máquina, através do cabo, eu posso ver, então, aqui a minha tela principal da máquina. E à esquerda, você está vendo, então, o software aberto no meu computador. Quando eu faço essa instalação correta do software, fazendo a instalação do driver igual a gente fez, que é aquela caixinha que a gente ticou lá no finalzinho da instalação, e a gente conecta a máquina corretamente, com o cabo certo, tudo certinho, e liga a máquina, automaticamente o software e a máquina já se conversam. Então a gente pode ver aqui, ó, esse botão, como eu tenho o desenho aqui na tela, esse botão está habilitado, ó. Se eu tirar esse desenho, se eu apagar esse desenho, o botão fica cinza. Mas se eu tiver um desenho na tela, então eu vou desfazer aqui, ó, o desenho está na tela, esse botão está habilitado. Então quando eu clico nesse botão, eu não vou mais receber aquele erro. Por quê? Porque aquele erro é porque a máquina não estava sendo lida pelo computador, o cabo não estava conectado ou o software não estava instalado corretamente. Agora que o software está correto e a máquina está corretamente ligada e conectada com o cabo, o programa aqui, o Embroidery Editor, consegue ler a máquina. Então ele abre essa telinha dizendo, olha, eu achei a máquina, tá? Então aparece esse desenhinho aqui de onde vai ser a máquina. E aí, aos pouquinhos, eu vou explicar para vocês como entender cada tela dessas, cada ícone, como funciona, como é que você cria pastinhas, renomeia, como que você muda, exclui arquivo, transfere arquivo, gerencia esses arquivos, monta arquivos novos, salva no computador, salva na máquina. Então, aos poucos, essa nossa série de vídeos vai ajudar vocês a fazerem o melhor uso possível do seu software. Se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu chegar nesse passo, alguma coisa não deu certo, entre em contato com o nosso saque, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente vai ajudar vocês, tentando esclarecer, tentando ajudar para que você tenha o melhor uso possível aí do seu software e de sua máquina Janome. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como a gente instala e como a gente faz a comunicação entre as duas coisas e fiquem atentos aos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau, até a próxima, bons bordados!